Hoje pela manhã, no Manhã Bandeirantes, eu conversei com meu amigo Luciano Huck, principalmente sobre a morte do Paulo Gustavo, mas falamos um pouquinho de política também lá no fim. Acompanhe a entrevista aí com o Luciano, que é sempre uma grande atração e muito triste porque ele era amigo da família, né? O Paulo Gustavo era amigo dele, da Angélica. Vamos ouvir. O Latino, põe na tela da Band, por gentileza. Meu amigo Luciano Huck, que prazer falar com você. Num momento tão triste como esse, mas é sempre bom a gente ter um amigo para falar, melhor que o inimigo, né? Bom falar com você e sempre, sabe disso, quanto eu gosto, admiro a tua construção e a tua trajetória, como telespectador, como ouvinte e como amigo. Mas acho que você está colocando bem, estou te ouvindo aqui há algum tempo já, eu acho que justa homenagem está fazendo ao Paulo, e eu acho que, enfim, um dia muito difícil para a gente, amigo próximo, muito querido. Eu acho que a lição que fica é que não adianta a gente fazer planos muito longevos, eu e você, vira e mexe, a gente já conversou sobre planos longevos. A verdade é que você tem que estar feliz hoje, a vida é o que a gente está vivendo hoje, porque amanhã a gente não sabe. O Paulo era um cara da Atena tão sem impressão que eu fiquei refletindo, muito triste de noite. O Paulo era um cara que tinha pressa na vida, assim, era uma cabeça muito intensa, cheio de ideias, cheio de planos, cheio de coisas a fazer, a intensidade no trabalho, na família, nos amigos, assim, era uma acho que as peças dele, você pega o nome hiperativo, 220 volts, era ele. E acho que na semana do Dia das Mães, aqui no próximo domingo, a gente ter um artista que teve a sua mãe como a sua grande inspiração e foi o grande sucesso dele, eu acho que é super emblemático. Mas, enfim, muito triste, a gente muito triste pela família, pelos filhos, pelo Thales, pela mãe, pela irmã, enfim, muito triste. Tudo que o Brasil não precisa é ódio em qualquer estágio da sociedade humana, muito menos na política, que pela democracia é a única saída que a humanidade encontra para resolver os seus problemas. Você concorda comigo, Luciano? Concordo muito, Datena. Eu acho que a gente está... Eu vejo com muita tristeza quando a gente vê o lado... a raiva das pessoas emanando. Assim, a gente tem um país com uma potencialidade enorme, com um povo maravilhoso, com uma riqueza natural inigualável, com uma potencialidade de liderar agendas globais e de construir políticas públicas que de fato possam melhorar a vida das pessoas, que no final das contas é o que importa. E eu acho que quando a gente... essa relação que as pessoas criaram com a política de paixão, como se fosse time de futebol, quando o meu Corinthians foi para a segunda divisão, eu continuava corintiano. Assim, essa relação da paixão que a gente tem pelo futebol, de acompanhar o nosso time mesmo nas glórias ou nos tropeços, ela não pode se conectar com a política. A política não é isso. A política não é para ter uma relação apaixonada. A política não é um pedido de casamento que você faz. A política tem que ser uma relação de cliente e fornecedor. Ou seja, alguém está te oferecendo um serviço que de alguma forma pode melhorar a sua vida e se não der certo você troca o fornecedor. Assim, a gente precisa ter uma relação com a política não de morrer e matar, mas sim de o que é melhor para todos. E não é o que está acontecendo. Assim, hoje a gente chegou num momento do Brasil onde você pensar diferente te coloca numa situação como se fosse inimigo, você não ser daqui, você não pertence. Isso é muito ruim para a construção. E acho que voltando no que você falou e conectando o que a gente está vivendo em relação à pandemia, ontem foram 3.025 mortes, sendo que uma delas é alguém muito querido pela minha família, mesmo. E aí você entende o que mais de 400 mil famílias viveram nesse ano. Porque você vê os números no Jornal Nacional, ou você vê os números na imprensa, no dia a dia, parece mais um número, mas não, são famílias que estão sofrendo, e pior do que isso, não estão podendo enterrar as pessoas que amam, não podemos ter os ritos do adeus, de um velório decente, de você encontrar as pessoas e relembrar boas histórias, e você viver essa passagem como ela tem que ser vivida. Você não está tendo direito a isso. Sabe, ontem você pega o Paulo Gustavo como exemplo, os familiares, os amigos, os fãs não podem se despedir. Tem que usar um Instagram para fazer uma postagem e olhe lá, é o máximo que pode ser feito. Então é muito injusto tudo isso que a gente está vivendo. E a gente não pode transformar essa dor, esse momento triste do país, e a gente está vendo isso, em uma raiva política. Não é isso, a gente precisa achar uma solução. E a solução não vai vir pronta.
solução não é a perfeição que eu acredito ou que você da Atena acredita. Todos nós teremos de fazer concessões, porque a solução não será perfeita. Mas a gente não pode também achar que a imperfeição da polarização é a única solução que a gente tem. Então, acho que são tempos muito difíceis para um país que sempre foi muito feliz e que vive um momento muito triste.